por favor. Boa noite, turma. Acho que para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Luiz. Eu peço a todos que fechem os áudios aí, quem não estiver apresentando ou conversando, nós vamos deixar só o áudio da doutora Laila aberta, que é quem nos vai apresentar a aula de hoje. É a nossa aula da residência, dando continuidade aí aos nossos trabalhos com a nossa residente Ana Paula. Falaremos hoje sobre terapia antimicrobiana, né, o uso racional em situação de pandemia. Como sempre, a gente dá uma aula com informações gerais, mas sempre voltado para a nossa realidade lá no nosso hospital, Dr. Célio de Castro, né? Então, peço que deixem os vídeos abertos, se possível, com os áudios fechados. As dúvidas são lançadas aí no chat. O Bruninho, Juarez e eu vamos tentar moderar essas dúvidas e a gente, ao final, abre para as infectologistas aí, professoras, nos esclarecer essas dúvidas. Lembrando que a Laila e a Raquel, junto com a turma da Infecto lá do hospital, são professoras, são preceptoras também dos nossos residentes. Né, a partir do nosso segundo semestre agora, nós teremos os residentes rodando com elas lá no serviço de infectologia do hospital. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Laila? Obrigado, Raquel, pela presença. Passo para a senhorita Laila a palavra agora. E manda ver, Lailinha. Só que não humilha muita gente, não, viu? Pega leve aí na sua aula. Vai estar bem simples, Bom, beijo. Bom, boa noite a todos. A aula é basicamente para a gente apresentar o nosso novo esquema empírico de antibiótico da linha crítica do paciente crítico. Mas eu aproveitei, essa já era uma aula que a Raquel já dava, dei uma atualizada na questão, né, da nossa nova realidade, mas aproveitei para a gente falar um pouco sobre o uso racional de antimicrobiano. E quando a gente fala de uso racional de antimicrobiano, a gente fala sobre a prescrição adequada de antimicrobianos, tá? Então, o IDSA, a OMS já reconhece, a próprio governo dos Estados Unidos, durante o governo do Barack Obama, reconhece as bactérias multidrogas resistentes como um problema crítico na saúde da humanidade, e a projeção de que até 2050 a gente terá um grande número de óbitos relacionados a essas bactérias e a falta de antimicrobianos adequados para estar tratando infecções causadas por elas. Então, a gente precisa evitar que surja novos mecanismos de resistências e que essas bactérias se proliferem, porque a curto prazo, médio e curto prazo, a gente não tem aí uma proposta de novos antimicrobianos para estar atuando nessas bactérias, tá? Não. Além disso, o racional... Hoje é muito ruim, né? Hoje estou muito bem arranjada, muito mal arranjada. Jura, fecha o áudio da Priscila para mim, por favor. Cara, eu não consigo fechar, não. Pelo amor! Nossa, eu preciso tomar banho muito rápido, tô mega atrasada. É impressionante como quando eu preciso sair cedo, eu não consigo. Bom. Tá bonito, né? Aí nem adianta. Bom, então... quando a gente vai prescrever um antimicrobiano, a gente faz uso racional do antimicrobiano, a gente diminui um pouco a gente seleciona menos bactérias resistentes. Então, por isso que a prescrição adequada de antimicrobianos é tão importante, tá? Então, o que eu devo pensar antes de iniciar a terapia antimicrobiana? Primeiro, se esse paciente tem realmente uma infecção, né? Se o antimicrobiano está indicado. Quando a gente fala em Covid-19, intuitivamente a gente pensa que é uma infecção viral e que a gente
não deveria estar usando o antimicrobiano. Mas com a pandemia, houve um boom da prescrição de antimicrobianos, não só no nosso hospital, mas também em todo mundo. E, assim, quando a gente fala em terapia intensiva, muitas vezes o paciente está com alguma disfunção orgânica, é mais aceitável a gente pensar nessa prescrição, mas principalmente no paciente ambulatorial e de enfermaria, a gente deve evitar, né? Joga fora. Lembrando que a azitromicina foi a segunda medicação após sintomática que mais foi prescrita durante a pandemia. E é um risco que a gente tem após pandemia de começar a ter resistência a macrolídeo da comunidade e outros antibióticos também, tá? Inicialmente, a taxa de co-infecção do paciente não hospitalizado por COVID, com infecção bacteriana, ela é muito pequena. Então, no paciente de enfermaria, o paciente ambulatorial, esse uso de antibiótico deve ser repensado e, de preferência, não prescrito, tá? Além disso, ao iniciar a antibiótico terapia, o ideal é que a gente faça uma coleta de amostras apropriadas, hemocultura, aspirado traqueal, se houver necessidade, tá? Qual o micro-organismo mais provável? Para isso, a gente tem que pensar no ciclo de infecção. E, se eu estou pensando no foco cutâneo, a gente tem que pensar principalmente em focos gram-positivos e fazer uma cobertura melhor para eles. Infecção abdominal, a gente não pode deixar de cobrir, né, anaeróbios. Então, o foco da minha infecção vai estar conseguindo me fazer pensar em qual micro-organismo mais provável para essa infecção, tá? E a questão dos antibióticos disponíveis, e qual o mais apropriado? O mais apropriado vai ser aquele que vai levar uma menor toxicidade para o paciente, vai cobrir bem aquele foco que eu estou pensando, ser menos agressivo e com o menor espectro possível, mas que seja adequado para aquela infecção. E se está indicada a associação ou não de antibióticos. Nesse paciente, isso tudo a gente vai pensar de acordo com o meu perfil do meu paciente, onde que eu estou, se eu estou no ambulatório, se eu estou com um paciente internado, se eu estou pensando numa pneumonia comunitária ou nosocomial, e os fatores do hospedeiro, que são importantes, né? O paciente tem uma insuficiência hepática, renal, e aí a gente também tem que pensar se esse paciente ele tem fator de risco para o micro-organismo multiresistente, principalmente se é um paciente que ele tem risco para infecção relacionada à assistência à saúde. Qual a melhor via de administração, né? Acaba que o paciente crítico, a via de administração fica muito limitada, porque esse paciente tem diversas alterações que vão impedir que a absorção desse antibiótico por via oral seja realizada, então acaba que a via intravenosa é preferível. E uma coisa muito importante, que eu acho que a gente esquece muito durante a prescrição, é atentar para os parâmetros de PK/PD. A gente já sabe que o paciente crítico, ele tem uma absorção prejudicada das medicações que são realizadas. Existem estudos com meropenem, onde pacientes críticos com função renal preservada, esse paciente ele vai ter uma depuração maior do meropenem, e por isso acaba que a gente não consegue a concentração que a gente necessita na corrente sanguínea desse paciente. Então, por isso que muitas vezes a gente recomenda para o paciente crítico a dose dobrada do meropenem, porque a gente já sabe que a gente não vai conseguir com a dose normal uma concentração adequada para estar tendo uma ação do antibiótico. Além disso, a gente vai ver também se dá para descalonar o antibiótico após resultado de cultura, a duração, né?
do tratamento, e isso vai depender do meu micro-organismo e do tipo de infecção que eu estou tratando. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E o que é mais importante, que também algumas pessoas não têm uma noção de que a minha epidemiologia lá no HMDCC, ela vai ser diferente do Hospital das Clínicas, ela vai ser diferente do Life Center, ela vai ser diferente do Mater Dei. Então, o meu esquema antimicrobiano, ele é dirigido para aqueles patógenos que são mais comuns e pelo perfil de resistência de antimicrobianos deles. Então, o ideal é que cada hospital tenha esses dados e para estar fazendo o esquema de terapia empírica adequado. Além disso, esse conceito de terapia empírica, qual antibiótico que a gente vai escolher, a gente também muda. Eu vou mostrar para vocês um quadro mais para frente, que, assim, o perfil das minhas Klebsielas, no ano de 2019 a 2020 era 1, a sensibilidade deles aos antimicrobianos, e de 2020 a 2021 mudou. Isso acontece porque a gente usa mais ou menos de um antimicrobiano, tá? Então, idealmente, a gente tem que rever, pelo menos anualmente, como que está essa questão epidemiológica para eu estar podendo direcionar melhor os meus esquemas de antibiótico terapia. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir se esse paciente está tendo uma infecção ou não. História clínica, epidemiologia, exame físico, exames laboratoriais ou de imagens, né? Sempre considerar o sítio anatômico, para eu pensar, inclusive, no micro-organismo que eu tenho que cobrir, tá? E pensar nos fatores do hospedeiro, como doenças de base, se é um paciente neutropênico, se é um paciente que tem algum tipo de catéter, para pensar se eu vou poder usar um antibiótico de um espectro menor ou um antibiótico de amplo espectro, tá? Exames laboratoriais, como hemograma, proteína C reativa e a procalcitonina, nos auxiliam nisso, mas a clínica é sempre soberana. Lembrar que a PCR, ela leva em diversas situações, que não é patognomônico de infecção, mas sim de inflamação, mas é um bom parâmetro para a gente ter, principalmente quando a gente inicia uma terapia antimicrobiana e o PCR vai diminuindo com a resposta também clínica do paciente. Isso nos deixa um pouco mais tranquilo, mas a gente não deve levar em conta a PCR isoladamente. A procalcitonina, ela veio, é o que tem se utilizado mais para a gente pensar e nos dar uma segurança, principalmente para retirar o antibiótico, né? Um paciente que a gente ficou com uma dúvida se tinha ou não uma infecção, você pede procalcitonina, em alguns serviços até se dosa a procalcitonina, faz umas 3 dosagens, né, no momento zero do antibiótico, 24 horas após, 48 horas após, se essa procalcitonina não tem uma elevação, ele já tira um antibiótico, né? A procalcitonina elevada em parâmetros mais altos, geralmente acima de 8, nos dá uma certa confiança em ser uma infecção bacteriana, mas também não é 100% de certeza. Mas no caso de retirar antibiótico, não ajuda muito. Outra coisa importante é a gente diferenciar a colonização da inflamação. A gente tem que entender que alguns meios de culturas, eles não são estéreis. Por exemplo, aspirado traqueal. É muito comum a gente ter aspirado traqueal até maior que 100.000 e isso não ser considerado uma infecção, pode ser só uma colonização. O critério de infecção vai ser realmente as alterações sugestivas de piora pulmonar e piora infecciosa, tá? Não só piora pulmonar, porque o paciente pode ter uma piora pulmonar
por conta de um TEP, não tem uma piora infecciosa associada e está com aquela colonização ali e fica como um fator até de confusão. E na inflamação, por exemplo, um grande queimado, esse paciente ele vai estar muito inflamado, ele vai estar com alterações que poderiam poderia até pontuar ali no SOFA, mas isso não ser uma infecção, ser um quadro inflamatório importante. Então, a tríade do raciocínio é você pensar no seu paciente, comorbidade, sítio de infecção, efeitos adversos, interações medicamentosas, tá? Aqui também a gente deve pensar se esse é um paciente que tem um risco para bactéria multidroga resistente, por ser um paciente que tenha ficado internado, esteja aí frequentando locais de assistência à saúde. A droga, né, penetração no sítio de infecção, não adianta eu dar um aminoglicosídeo pensando numa pneumonia, porque essa droga não tem uma penetração adequada no pulmão. Então, eu vou estar só lesando o rim do meu paciente nesse caso. A absorção é via de administração, né, a gente pensar nesse paciente, se ele tolera via oral, se ele é um paciente crítico, toxicidade e também a ação sobre o agente e o sítio que a gente está pensando. No agente, a gente tem que pensar se isso é uma infecção ou se é uma colonização, se faz sentido com o sítio da infecção, e se é comunitário ou hospitalar, pensar na epidemiologia do paciente e se ele está hospitalizado ou não, frequenta instituições de saúde, ou fez uso de antibiótico previamente. A documentação do agente infeccioso, ela é útil na adequação do tratamento, mas não dá diagnóstico. Óbvio que um paciente que fez uma bacteremia, você fez uma hemocultura, ela veio positiva para aureus, deu uma infecção, a gente considera uma infecção de corrente sanguínea por aureus, mas apenas o agente numa cultura não dá o diagnóstico, a gente tem que ter uma clínica associada. E é fundamental também no descalonamento do tratamento institucionalizado. Bom, as coletas de culturas, elas são baseadas na suspeita clínica, hemocultura deve sempre ser realizada, né? Lembrar que o sangue, ele é estéril, então uma hemocultura positiva, ela sempre vai me estar dando ajuda, exceto quando seja um micro-organismo, que é um micro-organismo que é frequente de contaminação, como o Staphylococcus coagulase negativo. A urocultura, ela deve ser realizada para paciente que tem sintomas urinários sugestivos de infecção urinária. Muito comum a gente ver um paciente que fez uma bacteremia, um paciente que está com catéter já há alguns dias, que fez critérios de PAV e ser solicitado uma urocultura, né? Então, não existe aquele pneumonia mais infecção urinária. Isso não existe. Provavelmente foi feita uma urocultura, paciente sem necessidade, e aquela colonização ali, aquela bacteriúria sintomática foi considerada como uma infecção, sendo que o paciente não tinha sintomas. A bacteriúria sintomática, com exceção das gestantes, a gente não trata. Eu vou estar só fazendo seleção de flora bacteriana. Candidúria também, a gente só trata em pacientes neutropênicos graves ou pacientes que vão realizar procedimentos urológicos. Não se trata candidúria em outros casos. E os coagulases negativos, como eu já falei, germe contaminante, a gente também não dá relevância para
para essas hemoculturas ou amostras com esse patógeno. Então, as culturas, como eu já falei, são essenciais: sangue, urina, secreção traqueal, biópsias e punções. Suave não é cultura, a gente não tem relevância nenhuma, principalmente porque ele é superficial. Então, vou estar pegando ali já a amostra contaminada e não é bem esterilizada. A urina sempre evitar de pedir realmente só se o paciente tiver sintomas bem descritos, tá? E sempre coletar de acordo com a suspeita clínica. De princípio do tratamento antimicrobiano, a gente tem que pensar no tempo adequado, na droga adequada, na dose adequada e na duração adequada. Isso vai trazer um benefício para o paciente em questão de toxicidade. O tratamento adequado por antibiótico, ele é um fator de melhor prognóstico para o paciente. Temos estudos que mostram que paciente que iniciou uma terapia inadequada de antimicrobiano, ele tem um desfecho pior com mortalidade, inclusive sendo na terapia intensiva o principal fator independente para a mortalidade, o uso inadequado de antimicrobiano, tá? E estender o tratamento antimicrobiano para um tempo maior do que é preconizado, ou numa dose inadequada, além de causar toxicidade, desfecho pior de mortalidade para o paciente, durante a pandemia, a gente teve a escassez e o esgotamento também de recursos. Então, é uma realidade no nosso serviço e no Brasil inteiro, a escassez da polimixina, que é o principal antibiótico para a gente estar tratando os nossos acinitos multiresistentes, e sem previsão da gente conseguir, né? A medicação, sem previsão de conseguir comprar. Isso não é só no hospital, é um esgotamento no Brasil. Então, a pandemia ela veio para mostrar o quanto que somos frágeis também nessa questão de fornecimento de antimicrobianos, de medicações, quando a gente tem uma explosão de necessidade dos mesmos. Então, o antibiótico ele deve ter um espectro amplo o suficiente para cobrir os patógenos daquele sítio. Deve ser dado precocemente. O ideal é que seja dado até uma hora após a suspeita clínica. Uma droga com uma boa concentração no sítio de infecção, e uma vez descartada a causa infecciosa, aquele tratamento deve ser interrompido, né? Nesse estudo de 2006, foi feito uma avaliação do início da mortalidade dos pacientes em relação ao tempo do início do antimicrobiano, contado em horas. Essa hora aqui, ela inicia quando foi a primeira hipotensão documentada do paciente num contexto de sepse. A cada hora que o paciente deixa de receber o antibiótico inicial, a mortalidade dele aumenta em 12%, né? Os pacientes que começaram na primeira hora, de preferência nos primeiros 30 minutos, eles tiveram uma sobrevida de 82%. Essa sobrevida ela vai diminuindo conforme o início do antibiótico, ele vai sendo postergado. Então, a suspeita de uma infecção nova, o ideal é que a gente primeiro inicie um antibiótico de amplo espectro, de acordo com o seu serviço, né? E, posteriormente, retirar sondas, não atrasar o início de antibiótico para posicionar novo acesso, para fazer exame.
Lógico que se a gente conseguir fazer tudo isso mais rapidamente possível, isso vai trazer um benefício para o paciente. Mas o que vai impactar mesmo na mortalidade dele é o início imediato do antimicrobiano. E a epidemiologia microbiológica, a gente tem que pensar no paciente. Infecções comunitárias são aquelas adquiridas até 48 horas da admissão. Nosocomial, adquirida após 48 horas da internação. Quanto mais tempo o meu paciente fica no ambiente hospitalar, maior a chance de ter uma bactéria multidroga resistente. E temos também as infecções relacionadas à assistência à saúde, que são os pacientes que tiveram internações nos últimos 90 dias, pacientes que fazem uso de quimioterápicos, teve cuidado com feridas nos últimos 30 dias, o que faz acompanhamento em home care, clínica de diálise, hospital dia. Então, quanto mais o meu paciente, ele fica em instituições relacionadas à saúde ou ele é hospitalizado, maior a chance dele ter uma bactéria multidroga resistente. Ô, Laila. Oi. Desculpa interromper, por questões de pobreza, o meu Zoom não é assinatura Pro e ele vai cair a reunião em 3 minutos. O Luiz está mandando um link agora para a gente reabrir a reunião na conta dele, de assinatura. Aí, se você puder parar agora, a gente entrar na outra sala para a gente continuar a gravação e não perder, porque falta 2 minutos para derrubar. Beleza. Peraí. Voltando aqui à aula. Pronto, pode ir, Lalinha. Então, voltando à aula e relembrando sobre a questão de resistência aos antimicrobianos, quanto maior o tempo de internação, maior a chance do meu paciente ele ser colonizado ou ter uma infecção por bactérias multidroga resistentes. O impacto dessas bactérias multidrogas resistentes principalmente no aumento de mortalidade desse paciente, aumento de custos ao hospital e, como eu falei também, o esgotamento de recursos de antibiótico, como a gente está vivendo agora, né? A gente já teve falta de tazocin, estamos com falta de polimixina, por realmente ter mudado o perfil dos pacientes no nosso país, no mundo, no nosso hospital. Pacientes com internações mais prolongadas, múltiplas sepses, em decorrência da Covid-19, e vira uma cascata, né? Quanto mais eu tenho internação prolongada, maior a minha chance de ter uma bactéria multidroga resistente, maior a necessidade da minha terapia empírica ser com antibióticos de amplo espectro, que, por sua vez, vão fazer uma seleção para essas bactérias multidrogas resistentes. Então, isso vai virando uma bola de neve. A gente sabe que, por exemplo, ceftriaxona está relacionado com aumento de VRE. Algumas Klebsielas KPCs, elas podem estar relacionadas a uma resistência das bactérias de um mesmo paciente. Vamos supor, um paciente ele teve uma Klebsiella KPC. Ô, Lailinha, eu acho que você não compartilhou sua tela, não. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Ah, verdade. Perdão. Não, tranquilo. A gente está gravando tudo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Aí, eu acho que agora vai dar, Lailinha. Deu. É só mandar para a apresentação, perfeito. Obrigado. E vai virando essa bola de neve. Além disso, né, o uso de antibiótico é o principal fator aí para a nossa seleção e para desenvolver bactérias multiresistentes, mas também os dispositivos que a assistência hoje a gente tem que usar, catéteres, sondas,
derivações ventriculoperitoneais, tudo isso vai estar aumentando. Tudo que não é do meu corpo é um objeto estranho, vai favorecer que a bactéria ali forme um biofilme e ela começa a se fortalecer por conta desse biofilme, favorecendo com que ela seja dominante naquele local, que no caso é o nosso paciente, tá? Então, como eu falei, o desenvolvimento de resistência está relacionado à frequência de uso de drogas e o mecanismo de resistência à droga ela pode comprometer uma classe ou várias classes distintas, né? Como eu falei, uma Klebsiella capecei de um paciente, esse mesmo paciente ele pode ter uma resistência uma futura infecção por outra bactéria pode ter uma resistência à tigecyclina desse paciente. Então, os principais mecanismos envolvidos na redução da suscetibilidade aos antibióticos é a redução da permeabilidade à droga, a inativação enzimática, o impedimento da ligação ou proteção do sítio de ação da droga, mutação no sítio de ação e a bomba de efluxo. Mas, geralmente, assim, essas bactérias, elas têm um ou mais mecanismos de resistência combinado. E, dentre os mecanismos de resistência mais preocupantes no nosso meio, são as enterobactérias resistentes a carbapenêmicos. Felizmente, são ainda pouco descritas no nosso meio, assim, na comunidade, mas já tem relatos na Europa, nos Estados Unidos, e é uma preocupação futura. O Acinetobacter multiresistente, o nosso arsenal de drogas, ele é bem restrito para o tratamento do acineto multi-R. Pseudomonas aeruginosas multiresistente também vem aumentando no nosso meio, mas ainda não teve um aumento importante na comunidade. Entobactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, a nossa ESBL, quando a gente pensa no paciente que vem da comunidade, eu acho que no nosso meio, no Brasil, é o que a gente preocupa mais, quando falamos de paciente da comunidade sendo admitido no hospital, principalmente pelo uso indiscriminado de quinolonas, em especial ciprofloxacino. A SBL também, ela aumenta no decorrer, assim, com a idade, pacientes mais velhos, mesmo que não frequentem instituições de saúde, podem ter o risco dessas bactérias. Em 2010, aproximadamente 5% das E. coli dos Estados Unidos eram SBL. E o interessante é que boa parte o clone dessas SBLs, elas também causavam uma resistência a fluoroquinolonas. O Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, ele é um problema, principalmente nos Estados Unidos. No Brasil ainda temos vários relatos, volta e meia a gente se depara com um MARSA da comunidade, mas ainda não chegou a um ponto assim tão agravante como nos Estados Unidos, mas é uma bactéria que se desenvolveu bem, no sentido de que é uma bactéria que essa cepa resistente, ela se desenvolveu bem fora do ambiente hospitalar, então também devemos ficar preocupados com ela aí para o futuro. O enterococo, ele está muito relacionado, principalmente o enterococo da comunidade, ele tá muito relacionado com o uso de antibióticos na agropecuária. Então, alguns antibióticos que eram usados na carne bovina foram suspensos pela União Europeia, justamente porque foi documentado a associação íntima com o aumento de infecções por VRE da comunidade. Além disso, nós temos o Clostridio e a Neisseria gonorrhea resistente à ceftriaxona, que também tem aumentado aí na comunidade e também no ambiente hospitalar. Então,
Fatores de risco para bactérias multidrogas resistentes. Pacientes egressos de instituição de longa permanência, pacientes usuários de procedimentos invasivos, ventilação mecânica, catéter, sonda. É importante a gente pensar em desinvadir o paciente assim que possível, assim que é seguro para ele. Presença de feridas cirúrgicas infectadas, lesões por pressão, lesões de pele subcutâneo, antibióticos nos últimos 30 dias e também o paciente que ficou um tempo maior na UPA ou em outro hospital de menor porte antes de chegar na nossa admissão ou internações recentes dos últimos 90 dias, tá? E pacientes portadores de doenças crônicas, principalmente aqueles com controle clínico inadequado. Então, lúpus, diabetes, insuficiência cardíaca, DPOC e doença renal crônica, tá? E, obviamente, os pacientes imunossuprimidos e uso de corticoide ou quimioterápicos. Então, a gente tem pesquisas, esse estudo que foi realizado em 1999, ele mostrou que 1/3 de todos os pacientes hospitalizados, em algum momento, ele vai receber um curso de antibiótico. E, geralmente, 30% a 50%, a prescrição de antibiótico ela é inapropriada. E o interessante é que essa prescrição inapropriada, ela é maior no paciente que já está no hospital e vai tratar uma infecção nosocomial. O paciente que chega e vai tratar uma infecção comunitária, a prescrição foi um pouco mais adequada, mas realmente o tratamento de infecções nosocomiais teve um erro maior de prescrição. E o uso inadequadamente altera a microbiota do indivíduo, a coletividade, como eu já falei, aumenta muito a mortalidade do paciente. Tá? Então, prescrição inadequada de antimicrobiano aumenta a mortalidade, é o fator mais importante, mais do que o uso de drogas vasoativas, é o fator isolado mais importante para a mortalidade, aumento de mortalidade do paciente, terapia intensiva. Então, depois de tantos estudos, tantas pesquisas mostrando o quanto que o uso adequado de antibiótico é importante, não só para questão de evitar bactérias multidrogas resistentes, mas principalmente pela melhoria do tratamento do paciente, foi feito o stewardship, que é um jeito da gente estar ali levando boas práticas do uso de antimicrobiano em todos os hospitais. Então, a gente faz isso para melhorar desfecho, reduzir eventos, reduzir infecções por clostrídio, reduzir toxicidade, melhorar as taxas de sensibilidade do hospital e melhorar, trazer uma melhora de sucesso terapêutico, tá? A gente tenta estar próximo, orientar as diluições, orientar a prescrição do antibiótico e sempre vendo também a epidemiologia e da epidemiologia do local e fazendo auditoria dos antimicrobianos. Então, quais os benefícios do stewardship? Melhorar o desfecho, reduzir eventos adversos, como a infecção de clostrídio, toxicidade pelo uso inadequado de antimicrobiano, melhorar as taxas de sensibilidade e a otimização da utilização de recursos na continuidade do cuidado. E quando a gente inicia um antibiótico, a gente tem que pensar em quando que a gente vai tirar esse antibiótico. As terapias iniciais do paciente é um espectro mais amplo que o necessário. Esse espectro, como eu já falei, vai depender dos dados que eu tenho, da minha epidemiologia hospitalar, quais são as bactérias mais presentes, qual que é o perfil de resistência dessa bactéria, qual sítio ela vai ser mais ou menos prevalente,
Para a gente ter essa epidemiologia, a gente precisa da coleta e da análise de cultura. As enfermeiras, elas vão, de acordo com as culturas, a gente vai fechando se o paciente teve uma infecção, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, ou se teve uma sepse de corrente sanguínea. E a gente vai tabelando isso de forma que a gente tem dados estatísticos mostrando qual bactéria que eu tenho que cobrir em cada tipo de infecção. E qual antibiótico é o mais sensível para essa bactéria. Os pontos positivos do descalonamento, ele reduz a pressão seletiva, reduz o custo, reduz o efeito colateral. Não só apenas a redução das infecções por clostrídio, mas também diminui toxicidade renal, volume no paciente, quando a gente está falando de um paciente que, às vezes, precisa ficar mais sequinho para ventilar melhor, e o antibiótico acaba sendo um volume que a gente não consegue reduzir muito, e o impacto na mortalidade também. O ideal é que a suspeita clínica de uma nova sepse, a gente inicia um antibiótico direcionado para terapia empírica, para aquele momento do paciente, para aquele sítio que eu estou pensando. Sempre o início precoce do antibiótico para reduzir mortalidade. Além disso, a gente tem que identificar, reavaliar após 24 horas se há necessidade mesmo, se foi realmente uma infecção. Às vezes o paciente teve uma hipotensão transitória por outra questão, e aí ter firmeza no diagnóstico para estar pensando, não, eu comecei o antibiótico errado, o paciente já melhorou por outras questões que foram compensadas, retirar esse antibiótico. E também para avaliar se eu entrei com o antibiótico certo, às vezes eu posso estar mudando o antibiótico já nessas primeiras 24 horas, porque eu entrei com um esquema que não era ideal para o meu paciente. Além disso, confirmar a susceptibilidade, ou seja, as culturas, cobrar as culturas e avaliar se pode realmente estar retirando, descalonando esse antibiótico de acordo com cultura. E depois, a gente tem que pensar, quando que eu vou parar para esse tratamento que já está guiado ou não, mas que o meu paciente vem tendo uma melhora. Então, a proposta, já há alguns anos, pelo menos desde 2016, 2017, é que quanto menor o meu esquema de tratamento, melhor. Não só para a questão de pressão seletiva, mas também para desfecho do paciente, tá? Novamente aqui, sinais clínicos de infecção, né? Paciente de mais de 72 horas de internação, febre, leucocitose, instabilidade clínica, piora na VM, hipotensão, né? Secreção purulenta no tubo. Você vai coletar exames, hemoculturas, solicitar exame de imagem quando houver necessidade, reavaliar em 72 horas, tá? Ajustar antibióticos se tiver culturas ou não. Se o paciente obteve boa evolução, manter o antibiótico de acordo com a cultura. Se ele ficar mais que 72 horas afebril, sem leucocitose, melhora a queda do PCR. Se o meu paciente não teve uma boa resposta, aí a gente tem que considerar infecção fúngica, um foco mantido, uma piora ou uma necrose, ou um empiema, algo que a gente precise, né, de uma remoção, talvez mecânica desse foco infeccioso, já que o antibiótico não vai chegar lá, e revisar o antibiótico. Às vezes a gente entrou um antibiótico que não era adequado para aquilo que estava na cultura. Ou pensar realmente numa bactéria multidroga resistente, que nenhum daqueles antibióticos mesmo de amplo espectro não esteja pegando, né? E avaliar novas intervenções, recoletar a cultura, início de antifúngico, ver se precisa ali de um cirurgião para estar me resolvendo aquela infecção.
Então, quando a gente inicia antibiótico, a gente tem que ter algumas decisões a seguir. Primeiro, parar um antibiótico se você chegar à conclusão que você iniciou, mas que não era uma infecção, tá? Pensar na troca para antibiótico oral sempre que possível. Mudar o antibiótico de acordo com o agente que foi isolado. Continuar e sempre revisar a cada 72 horas a necessidade do antibiótico e avaliar se esse paciente pode ser deshospitalizado para fazer o antibiótico ambulatorial. O tempo de tratamento, ele é individualizado. Temos que ter a questão de parâmetros de melhora clínica, sempre reavaliando, pensando porque se eu tenho uma infecção que está bem guiada, o antibiótico está adequado, por que esse paciente não está melhorando, né? Será que eu prescrevi o antibiótico na dose correta? Será que ele está sendo feito do jeito certo? Né? Lembrar das doses após HD, muita prescrição inadequada de antibiótico. O próprio meropenem no paciente crítico, às vezes a dose de 1 grama, não estava fazendo uma concentração adequada para o paciente. Alguns agentes e algumas infecções, a gente trata um tempo maior, né? Infecção por áureos, infecção de corrente sanguínea por áureos, a gente vai tratar aí pelo menos 2 semanas após a primeira hemocultura negativa. Candidemia, com exceção de cândida vaginal e cândida de orofaringe, a maioria das infecções por cândida, bem documentadas, elas são mais prolongadas. A candidemia também são 14 dias de antibiótico após a primeira hemocultura negativa, por isso que é importante a gente estar fazendo hemocultura seriada nesses pacientes, porque isso vai prolongar o tempo de tratamento se eu demoro de pedir a minha hemocultura de controle. Endocardite bacteriana, osteomielite, são infecções que a gente vai tratar por um tempo maior. Ou uma infecção abdominal que não teve foco bem abordado. A gente tem visto aí, às vezes, uma tentativa de tratamento de uma colecistite conservadora, e aí a gente perde o time de quanto tempo que a gente usa, porque o foco ali ainda está mantido, então a gente vai ter que ver a resposta da paciente e a tentativa de ver se o cirurgião também não faz a CVL da paciente mais agilmente, tá? Geralmente, nas infecções, infecção de corrente sanguínea por BGN, PAV, 8 dias de antibióticos nos pacientes de terapia intensiva são mais que suficientes, tá? O controle do foco é sempre muito importante. O antibiótico a gente tem que iniciar o mais precocemente possível, a gente não vai realmente postergar o início do antibiótico para posicionar um novo catéter, mas assim que iniciou o antibiótico, tem que remover o catéter que está infeccionado, fazer essa troca, o foco mantido ali, o antibiótico ele não entra nesse biofilme, então vai continuar tendo um foco mantido e aí não se resolve a infecção, não vai ter uma evolução do jeito que a gente espera até essa remoção. Então, é algo para a gente prestar muita atenção. Então, Short is Better. Em 2017, foi feito um estudo onde a gente foi separado pacientes que estavam com pneumonia comunitária em 2 grupos. A randomização foi adequada, questão de idade dos pacientes, gravidade do quadro, e a gente tinha um grupo controle, onde um grupo ia tratar 10 dias e o outro grupo ia tratar 5 dias dessa pneumonia comunitária. Esse estudo não foi feito realmente com pacientes de terapia intensiva, mas de enfermaria. E o que foi concluído é que não houve superioridade em utilizar antibiótico por mais que 10 dias nesses pacientes, por mais que 5 dias.
o desfecho dos pacientes foram iguais, tá? E, além disso, você tratando menor tempo, o paciente fica menos tempo dentro do hospital e isso diminui diversas complicações desse paciente, desde colonização por bactéria multidroga resistente até iatrogenias que ocorrem no dia a dia também. Então, a gente preconiza atualmente, quanto menor o custo de antibiótico, maior benefício para esse paciente. Então, para a pneumonia adquirida na comunidade, 3 a 5 dias seria um ciclo curto. O paciente que está tendo uma boa resposta, tirar o antibiótico desse paciente precocemente. Antes tinha a ideia assim, se eu tirar o antibiótico antes do tempo que foi prescrito, mesmo que eu esteja melhor, isso vai fazer uma seleção uma seleção bacteriana de resistência ali do paciente. Não, hoje em dia a gente já sabe que quanto menos a gente usar, melhor. Até quando tem uma questão de resistência local, mas isso não vai ter impacto no meu hospital. Na pneumonia nosocomial, um tratamento menor que 8 dias, ele é adequado. A gente considera tratamento longo, um tratamento de 10 a 15 dias. Pielonefrite também, 5 a 7 dias. Infecções intraabdominais, 4 dias. DPLC, tratamento curto também, menor que 5 dias, 3 a 5 dias. Sinusite, celulite, também, aí 5 a 6 dias de antibiótico é suficiente. Óbvio que, se o paciente não está evoluindo bem, a gente tem que repensar se dá para tirar esse antibiótico ou não. Mas se o paciente está evoluindo bem clinicamente, a gente tem respaldo e a gente tem dados que mostram que esse tratamento curto vai ter uma boa eficácia, né? Até porque quem que criou 7 dias, 14 dias de antibiótico? Isso é uma coisa que vem desde muitos anos atrás, sem evidência científica. A gente tomou isso como uma verdade e foi continuando. E aí, agora, com o embasamento científico, a gente vê que tratamentos mais curtos têm sim eficácia e têm sim bons desfechos. Então, tem porque a gente não acreditar, né, num tratamento mais curto, ainda mais se o seu paciente está evoluindo bem. Então, critérios para suspensão de antibiótico. A melhora clínica observada, em alguns lugares que não tem cultura para avaliação segura de terapia oral, você vai ter que guiar apenas por sua resposta. Se o paciente não tiver nenhum procedimento cirúrgico programado. E estabilidade dos sinais infecciosos, né? A gente fala muito de alguns critérios do SOFA. PCR em queda, leucocitose também em queda ou normalizado, isso vai me trazer uma maior segurança para estar tirando o antibiótico, tá? E aqui, entrando no nosso, bem especificamente, no nosso conceito de terapia empírica do HMDCC, esses dados aqui, na verdade, a gente tem várias tabelas mostrando a sensibilidade de antibiótico e os nossos patógenos relacionados com PAV, relacionados com infecção de corrente sanguínea. Não são só esses, eu trouxe apenas essa tabela aqui na aula, senão ia ficar muito longo, para mostrar para vocês alguns antibióticos que são frequentes na nossa prática e como que a gente vai decidir, como que isso a gente analisa para criar o nosso esquema empírico de antimicrobianos. Então, a gente tem aqui a presença do Staphylococcus aureus, do lado de cá o ano de 2019 e 2020, do lado de cá 2020 a 2021, tá? São as nossas análises. Então, o Staphylococcus, a gente vê que ele é 100% sensível à vancomicina, tá? Temos uma sensibilidade ok da oxa. Aqui, gente, a gente tem alguns estáfilos, que são os coagulases negativos, que foram, acabou que, como quem fez foi um estatístico,
ele meio que não diferenciou. Então, por isso que a sensibilidade da oxa ficou um pouquinho ruim por conta desses coagulases negativos, mas quando a gente vê no Aureus, ela tem uma sensibilidade de aproximadamente 60% a 70%. Não é uma sensibilidade ruim, né? Ainda mais no meio da pandemia. A Klebsiella, a gente vê que uma coisa muito interessante desse quadro é que antes a gente tinha uma sensibilidade de 50% da polimixina e essa sensibilidade caiu. Isso porque a gente começou a utilizar mais a polimixina. Conforme você vai usando mais o antibiótico, acaba tendo seleção positiva. Você faz seleção do microbiológico, ele acaba tendo uma resistência. Então, a micacina também teve uma queda, mas continua sendo o melhor antibiótico para as Klebsielas, que é um patógeno que é relevante no nosso hospital, tá? As nossas pseudomonas, são pseudomonas geralmente super sensíveis, até, olha como no ano de 2019 a gente tinha 79% de sensibilidade ao mero. Como a gente antes usava pouquíssimo mero, essa sensibilidade subiu para 84%, tá? A sensibilidade à micacina e à poli também é ótima. E o nosso acineto, ele sempre foi, assim, 96% sensível à polimixina, mas a gente tem uma sensibilidade de 80% à doxiciclina. Então, eu sei que algumas pessoas já estão usando doxiciclina que a gente pediu para usar, então é por isso que a gente pede para usar a doxiciclina. A gente não tirou da nossa cabeça, são dados estatísticos e mostram que o paciente, os nossos acinetos, têm uma sensibilidade de 88% à doxiciclina, tá? Isso a gente faz com todas as nossas bactérias, diferenciando para de infecção de corrente sanguínea, e através desses dados a gente pega e faz o nosso esquema de antibiótico empírico. Então, a gente dividiu o nosso antibiótico terapia empírica de acordo com a nossa tempo de internação do paciente, né? Fazemos a análise, e aí, até 7 dias de internação, a nossa primeira escolha seria o cefepime e a ampicilina. Por quê? Porque a gente tem um aumento de infecções por pseudomonas e por enterococo, principalmente nesse tempo de internação. Uma droga de segunda escolha, e aí a gente colocou a piperacilina tazobactam. A piperacilina pega bem o enterococo. Multissensível, que é um enterococo que a gente tem. O nosso VRE também do hospital é um VRE que ele é sensível à ampicilina, tem uma boa sensibilidade à ampicilina, por isso que ele foi escolhido. E tem uma ação também antipseudomonas. Por que ele ficou em segunda escolha, né? Já que o cefepime para alguns pacientes não é ideal, tem insuficiência renal, paciente com alterações neurológicas. Porque a gente está com falta de tazocin, com entregas em atraso. Já temos tazocin comprado, mas temos entregas em atraso, então a gente deixou o tazocin para a gente pensar naquele paciente neurológico, aquele paciente com insuficiência renal, para estar fazendo a escolha um pouco mais criteriosa, pensando nesse esgotamento de recursos mesmo. De 7 a 14 dias, a gente vai usar vancomicina, amicacina e meropenem. E nos pacientes com internação acima de 14 dias também. O que muda? Se o paciente estiver chocado, a gente vai associar a ampicilina no paciente de 7 a 14 dias. Também por conta do grande número de enterococo. A vancomicina pega parte do enterococo, mas o paciente chocado, vamos supor que ele está chocado por um enterococo VRE que é insensível à ampicilina. Então, por isso que a gente pediu para associar, para pegar esse possível VRE, que é sensível à ampicilina, que não estaria coberto nesse esquema
apenas com vanco, tá? Se eu iniciei meu antibiótico, o paciente não está melhorando, ou tem uma evidência de um BGN e não está progredindo, a gente vai substituir o meropenem pela polimixina B, ou colestino que tiver disponível. A gente não troca a amica, porque a amicacina é a droga com melhor sensibilidade para a Klebsiella que nós temos no hospital, sendo a Klebsiella um dos top 5 patógenos nas nossas infecções de corrente sanguínea, tá? Então, a gente troca o meropenem e não a amicacina. E não colocamos a poli de imediato, primeiro porque as nossas infecções por acineto de corrente sanguínea, ela representa menos de 20% das nossas infecções. Com esse esquema aqui, a gente ainda pega a serrátia, que houve um aumento das infecções por serrátia. Então, estatisticamente, esse mesmo se a gente não tivesse com escassez de poli, esse é o esquema que a gente vai pegar mais, assim, questão de probabilidade, vai pegar mais os patógenos do hospital. Lógico que se o paciente não está evoluindo bem, eu tenho sim que pensar em iniciar a polimixina. No paciente com internação superior a 14 dias, se ele estiver chocado, eu vou associar, além da poli, a doxiciclina, de imediato. E se o paciente, mesmo com esse esquema, não estiver bem, se tiver evidência de BGN, aí a gente tira a doxiciclina, tira o meropenem e substitui o polimixina B, tá? E, como todo protocolo, assim, já no IDSA já é preconizado, a gente tem que pensar em cobrir fungo se o paciente está com 72 horas ou mais de antibiótico e não está tendo melhora com choque refratário. Já tem algum tempo que a gente tem VITEC no hospital e está conseguindo identificar os fungos do hospital e fazer fungigrama. E os nossos fungos são todos sensíveis a fluconazol. Então, por isso é que a gente orienta iniciar o fluconazol, dose dobrada, para pegar uma possível infecção por Candida glabrata, que tem uma sensibilidade ao fluconazol, mas que não é tão boa. Então, aí a dose dobrada melhora essa sensibilidade à Candida glabrata. Nos pacientes com pneumonia associada a VM, o nosso primeiro esquema seria cefepimioxa. Isso aqui, gente, está errado, me perdoe, esse tazocinho aqui de cima. O nosso esquema inicial seria cefepimioxa, por conta da pseudomonas e do aureus multissensível. Todas as nossas PAVs em paciente com 7 dias de infecção de ventilação mecânica que foi isolado a aureus, ele era multissensível. E se o paciente tiver alguma contraindicação ao cefepime ou à oxa, por questão de volume, a gente pode estar fazendo o tazocin. O tazocin, ele pega o aureus multissensível, tá? Então, ele pegaria tanto a pseudomonas quanto o aureus multissensível. Com 7 a 10 dias de ventilação mecânica, nosso aureus continua sendo aureus tranquilo, sensível à oxa, mas a gente começa a ter a importância do acineto e de pseudomonas multiresistentes. Então, seria proposto o meropenem, mais a doxiciclina e mais a oxaciclina. Se o paciente está grave, fez uma PAV bem documentada, está grave, e tem uma evidência de BGN, aspirado traqueal, ou não está melhorando, após a discussão com a CCH e com os horizontais, a doxiciclina e o mero podem ser substituídos pela poli. Aí ficaria polimixina mais oxaciclina.
E a gente criou critérios para estar dando essa polimixina B. Atualmente, a gente tem, para o consumo atual, polimixina para mais 50 dias, sem previsão de chegar. Então, infelizmente, por isso que a poli está sendo, tendo que ser discutida, tendo que ser liberada pelo horizontal ou por nós, porque não está sendo liberado para os pacientes da enfermaria, justamente porque a gente não tem previsão nem de chegar no país. E se a gente não pensar direitinho, não evitar de usar mais tempo do que precisa, ou para um paciente que tem uma melhor sobrevida, a gente vai passar por apuros em pouco tempo. Pacientes com 10 dias de ventilação mecânica, o esquema vai ser mero doxa, e aqui a gente começa a ter o áureos Marza, o MRSA, e aí vamos iniciar a vancomicina no lugar da oxa, e novamente vamos fazer as discussões relacionadas a passar polimixina B ou não. Os critérios que a gente pensou para uso de polimixina seria não liberar para paciente que estivesse em cuidado paliativo. A gente está com muito paciente jovem internado e com internações de pacientes cada vez mais jovens no CTI COVID, internações prolongadas. Então, para pacientes paliados, a gente não está liberando. Para pacientes de unidade de internação, porque o que a gente pensa? Que se esse paciente tem um acinete, ele está na unidade de internação, ele não é um paciente crítico. Se ele não é um paciente crítico, ele está tendo uma via oral razoável. Então, a gente pode tentar um tratamento prolongado com doxiciclina, e prolongado que eu falo, são 7 dias para tratar uma pneumonia, o paciente está tranquilo, dá para a gente ir acompanhando, cobrando as culturas mais de perto. É lógico que algumas exceções são realizadas e discutidas com a gente. Então, pacientes com morbidade grave, com uma possibilidade de sobrevida menor que 1 ano, também a gente está contraindicando a poli nesses pacientes. Paciente que usou já a poli por muito tempo, várias infecções, usa poli. Cada semana a gente vai evitar de usar nesse paciente, né? Se ele está usando poli por tantas vezes e não está melhorando, talvez aquele acinento na aspiração traqueal não seja um patógeno, mas sim um colonizador, tá? Infecção do trato urinário, raramente a gente vai ter uma infecção do trato urinário no CTI, uma infecção mesmo do trato urinário. Além disso, atualmente a gente só tem polimixina B, ela não penetra no trato urinário, então não se prescreve. E acabou que por conta dessa escassez, está tendo que preencher a solicitação de medicamento não padronizado, tá? E os médicos horizontais, ou a gente está liberando a polimixina. Então, conclusões. A gente não tem perspectiva de ter novas drogas para o tratamento de bactérias multidrogas resistentes, então a gente tem que otimizar o nosso tratamento com as que a gente tem, evitar de usar antibiótico por um tempo prolongado, evitar de utilizar antibiótico por exemplo, usar uma vancomicina para um MSSA, além de você aumentar a mortalidade, você está ali fazendo uma pressão seletiva por achar assim, não, talvez essa droga que é mais potente vai tratar melhor essa bactéria que é sensível. Isso não existe. A epidemiologia de infecções locais de forma detalhada, né, para a gente estar guiando a nossa terapia empírica. Então, eu acho que é importante entender por que a nossa terapia empírica é essa. Quem tiver curiosidade, depois eu posso estar mostrando para vocês os nossos dados todos, os cálculos estatísticos apresentando, tá? O conhecimento do PKPD. É preferível que o meu paciente, principalmente nas primeiras horas do choque, onde a absorção, onde a depuração de antibiótico vai estar sendo muito maior, eu ter uma dose maior de antibiótico para esse paciente crítico do que uma subdose. E a gente vê muita prescrição de subdose, principalmente de
cefepime e ceftazidima, né? Cefepime e ceftazidima para ter ação antipseudomônus é 2 gramas de 8 em 8. Antibiótico terapia começando já com dose de correção renal para esse paciente. Primeiras 24 horas de antibiótico é antibiótico terapia full, né? A gente tem que pensar que esse paciente sepsis é algo que tem algo de grande mortalidade. Eu vou pensar no rim depois, que o paciente estiver melhorando. A gente fez correções, inclusive, para ajuste renal nos pacientes dialíticos, aquelas doses pós-HD, porque a gente percebeu que estava tendo, muitas vezes não eram feitas ou não eram documentadas, então a gente deixou sem a dose pós-HD, fez uma correção para um clearance maior, porque é preferível no paciente crítico que ele tenha realmente uma concentração maior de antibiótico do que subdose, né? E o descalonamento e controle do foco é essencial para terapia otimizada, tá? Então, nosso papel aqui como CCH, como epidemiologia, né, a gente ainda não tem médico epidemiologista disponível, é tentar diminuir aí a resistência bacteriana, escolher a melhor terapia empírica, precoce e correta, ajudar no descolonamento seguro e ver se auxilia junto aos cuidados de vocês a tentar diminuir um pouco a mortalidade do paciente com sepse no nosso serviço. Laila. Oi. Valeu demais, tá? O Juarez está agarrado no plantão lá, o Luigi também parece que foi empenhado lá na ambulância, não puderam ficar até o final, né? Uma das coisas que a gente vem conversando no CTI, né? Não sei se a Cerise ainda está por aí, exatamente o tanto que está difícil, né? Escolher antibiótico não só e aí, Cerise? Não só pela escassez do antimicrobiano mesmo, né? Mas pela cada vez mais emergindo germes multiresistentes, né? Às vezes em condições muito iniciais dentro do curso, né? Na terapia intensiva, né? Então, isso de fato assusta a gente muito, né? E uma aula igual a sua, de fato, faz a gente direcionar o olhar para isso, né? É importante demais a gente seguir essa racionalização que vocês fizeram aí para que a gente passe o mínimo possível de aperto aí ao longo desse tempo, tá? Queria deixar aberta aí para discussão, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para as meninas, pode ficar à vontade aí. Parabéns pela aula, viu, Laila? A gente está aí na lida diária, né? Sabe tanto que está sendo sofrido esse momento agora que a gente está vivendo, né? De restrição mesmo de antimicrobiano. E vocês estão fazendo um trabalho aí árduo, né? E presente, né? Nos ajudando tanto nessa situação crítica. E só tenho a agradecer, né? Pela parceria de vocês, né? E né, tomara que essa onda nebulosa aí acabe logo e que a gente volte à calmaria, né? Mas aí a gente teve muita coisa que a gente aprendeu. Uma delas, né, você já mostrou aí que é o uso consciencioso aí dos antimicrobianos, né? Que mais uma vez a pandemia veio para mostrar que isso é imperativo, tá bom? Abraço e parabéns mais uma vez, viu? Obrigada. Queria só falar para vocês, assim, que esse aumento de infecções relacionadas à saúde não é que a gente está vendo, que a gente está angustiado, não é só um problema nosso, é um problema, assim, mundial. Inclusive,
há uma certa impressão de que houve, não, há relatos de que houve esse aumento de PAV por conta de Covid-19, e, inclusive, aumento de infecções por acineta, há uma certa impressão de que isso não foi só aqui no nosso hospital, mas no Brasil inteiro, diferente dos patógenos lá dos Estados Unidos, difere um pouco, até por conta do clima mais subtropical e tudo mais, mas é uma angústia que não é só nossa, e ligou o alerta vermelho não só, assim, mundialmente, tá? Então, a gente tem que tentar, principalmente naquele paciente que está melhor, que está mais estável, tentar realmente segurar a mão de iniciar antibiótico, às vezes, precocemente, apesar que vocês, assim, né, já corri leito, acho que com todo mundo, então, assim, né, eu vejo o esforço, né, de remover os catéteres, avaliar mesmo se vai precisar, a gente vê que tem esse cuidado, e nesse contexto de falta de antibiótico, a gente está cada vez mais criando essa cultura também de cobrar a cultura. Eu acho que isso vai ficar para o futuro, né? A gente fica cobrando cultura o tempo todo para ver, será que eu posso iniciar pólipo? Será que eu vou pensar em outra coisa? Eu acho que pelo menos esse conhecimento vai permanecer. Olá. O Galo fez um gol aí. Não nem tá jogando, mas o tadinho. Pois é, O Bruno já tá aqui, tô até vendo. Sofrendo. Ô, doido, haja pênalti errado aqui, ué. Ô, Laila, meus parabéns pela aula, viu? Eu estava aqui de plantão, mas estava com um olho no cão, outro no gato aqui. Excepcional. Espero que em breve vocês possam dar outras aulas para a gente, né? Isso aí contribui muito aí com a nossa R única, aí, que se Deus quiser, daqui uns dias vai ter uns irmãozinhos. Então, vamos seguir aí no projeto. Eu vou tentar disponibilizar essa aula durante a semana. O Luiz teve que sair um pouco mais cedo, mas gravou a outra metade. A gente vai fazer uma edição aí, tá bom? E Beleza, espero que então. todos possam comparecer nas próximas aulas aí. É sempre um prazer. A gente pode mandar os slides também para quem quiser consultar. Não, bacana, beleza. Com as duas perguntas iniciais para começar o antibiótico e tudo, Sim. então acho que... Não, beleza. Depois você exporta o arquivo para mim que eu encaminho, pessoal. Então. Beleza. Aí você fala, Juarez, o que você vai querer ver mais, que aí eu dou uma condensada para você. Não, tranquilo. Eu tô fazendo um cronograma com o Bruninho aí e a gente vai solicitando, viu? Muito obrigado. Laila, Então. Laila, parabéns pela aula, tá? Muito boa. Obrigada. Obrigado mesmo, e um obrigado maior ainda aí pela parceria no dia a dia. E é muito bom ter vocês da CCH perto da gente na Corrida de Leito. Ajuda a gente demais, em especial nesse momento, tá ok? Nossa, a gente que agradece também pela paciência, que a gente sabe que a gente fica chato, né, de vez em quando. Fica teimoso, mas eu acho que é uma parceria que está dando muito certo mesmo. Tá, sim. Um beijo. É isso, gente. Bom, Beijo, tchau, gente. Até mais. Obrigada. Alô.